Olá, bem-vindos ao primeiro XP Advisory Market Update de 2026. Eu sou Priscila Araújo, gestora da XPA. 2025 foi um ano positivo para os mercados em geral e os nossos portfólios, nos diferentes níveis de risco, através de diversificação e gestão ativa, capturaram esse movimento, encerrando com performances positivas e acima do CDI. O ano de 2026 já começou com um cenário internacional bastante dinâmico. A geopolítica voltou ao centro das atenções, com os Estados Unidos intensificando ações que visam uma transição política na Venezuela, buscando conter o poder do narcotráfico e uma reabertura do mercado de petróleo no país. Esse evento não deve ter impacto direto no curto prazo nos preços internacionais da commodities, mas permanecerá no radar em função dos enrolares diplomáticos e políticos dessa ação. Outro ponto importante no cenário internacional é a sucessão no Federal Reserve. O nome que substituirá o Jerome Powell ainda não está definido, mas de qualquer forma o mercado trabalha hoje com a expectativa em torno de 2 cortes adicionais de 25 pontos base ao longo do ano. Isso ocorre num contexto em que a economia americana segue robusta, com consumo firme, mas com o mercado de trabalho desacelerando. Já na China, a desaceleração continua evidente. Os estímulos recentes não têm surtido o efeito desejado, e o excesso exportável do país tem contribuído para manter a inflação global mais controlada. Esse ambiente de crescimento moderado, inflação comportada e afrouxamento da política monetária caracteriza aquilo que a gente chama de cenário Goldilocks. Apesar do cenário ser construtivo, muito se discute hoje sobre os riscos envolvendo as projeções e os níveis de valuation dos ativos relacionados à inteligência artificial. Há a eventualidade de uma bolha e uma possível contaminação dos ativos financeiros no caso de uma correção mais forte. Aqui no Brasil, apesar da economia ter dado sinais claros de enfraquecimento, o mercado de trabalho continua forte e é esperado uma reaceleração da economia no primeiro semestre. Com a inflação relativamente comportada, o mercado projeta o início do ciclo de cortes da Selic entre janeiro e março, com a taxa terminal próxima a 12% em 2026. Fazendo uma retrospectiva e trazendo mais detalhes sobre o comportamento dos mercados em 2025, o ano foi marcado pela diversificação dos investimentos e uma rotação de ativos, beneficiando em especial os mercados emergentes. Nesse contexto, o Ibovespa subiu 34% em reais e mais de 50% em dólares. Isso apoiado pelo enfraquecimento da moeda norte-americana e pela forte entrada de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira. Além disso, ao longo do ano, o real se valorizou mais de 10% e as taxas de juros reais e nominais longas apresentaram compressão. Com isso, setores domésticos sensíveis à queda de juros, como educação, construção civil e elétricas, foram destaques positivos, enquanto aqueles segmentos ligados a commodities enfrentaram maiores dificuldades. Para os nossos portfólios, em dezembro, o perfil mais conservador apresentou um retorno levemente acima do CDI. Os demais ficaram positivos, mas abaixo do benchmark devido aos ruídos políticos e o movimento de risk-off no início do mês, que pressionou a bolsa local, os pré-fixados e os ativos com maior duration. A parcela pós segue tendo peso relevante nos portfólios e teve performance em linha com o CDI, refletindo oscilações suaves no mercado de crédito, com destaque para o fechamento dos spreads nos papéis de maior qualidade, aqueles que a gente chama de high grade, e uma abertura nos ativos de maior risco, o high yield. Na renda fixa pré-fixada, a abertura e a inclinação da curva de juros nominais prejudicaram o desempenho da classe, em especial nas posições em NTNF 2035 versus o IRFM, aquele índice da Ambima de renda fixa pré com duration próxima a 2,5 anos. E os títulos, atrelados à inflação, também sentiram os ruídos políticos do início do mês, mas reverteram o movimento ao longo de dezembro. Os ativos com prazos curtos e intermediários fecharam no campo positivo, embora abaixo do CDI, enquanto os vencimentos mais longos ficaram em terreno negativo. Nos multimercados, o mês foi positivo, porém abaixo do CDI, devido a estratégias com maior peso em renda variável. Ainda assim, nossa seleção de gestores encerrou dezembro e o ano acima do CDI. De qualquer forma, vale destacar que depois de anos desafiadores para a indústria, em 2025, os gestores, no geral, conseguiram mostrar uma recuperação e ter um ano positivo e acima do CDI. Em renda variável Brasil, apesar da alta do Ibovespa, nossa seleção teve retorno negativo em dezembro, impactada pelo risk-off doméstico. As exportadoras dolarizadas, como a Vale, que tem grande peso no índice, puxaram a performance do Ibovespa, mas a baixa representatividade
que esses setores têm nos fundos pesou contra no último mês. Em renda variável nos Estados Unidos, o S&P ficou praticamente estável em dólares e a nossa seleção, o Trend Bolsa Americana, superou o CDI pelo carrego em reais. Por fim, na renda fixa global, o portfólio permaneceu acima do CDI até o final do mês, com contribuições positivas dos fundos High Grade e High Yield. Para 2026, 2 temas devem liderar a precificação dos ativos brasileiros: juros e eleição presidencial. Nosso time macro projeta o início do ciclo de afrouxamento já no primeiro trimestre. Ao mesmo tempo, o processo eleitoral deve trazer maior volatilidade e maior atenção para o cenário fiscal e a sustentabilidade da dívida pública. Para janeiro, mantivemos as alocações para os perfis conservador, moderado e sofisticado, posicionando os portfólios para aproveitar as oportunidades sem abrir mão da resiliência em um ano que promete maior volatilidade. Obrigada por assistirem até aqui. Desejamos um ótimo ano a todos. Até o mês que vem.